Seguindo a mensagem passada, uma paixão consumidora por Jesus. E aí você vai observar que eu mandei o texto para vocês. Nós estamos caminhando no texto de Isaías, capítulo 26, e nós focamos principalmente no versículo 8, que fala assim: também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma, que é o versículo-chave de Isaías capítulo 26, onde nós lemos várias traduções, né? E também observamos sobre como ser apaixonado, né, por Jesus, como um cristão deve ser apaixonado por Jesus. Ele deve caminhar no dia a dia mostrando essa paixão e, obviamente, o objeto dessa paixão, ele será também, de alguma maneira, afetará outras pessoas, né? Outras pessoas desejarão também ver e sentir e se apaixonar pelo objeto da paixão daquele que está apaixonado mostra, né? E aí nós observamos o texto de 1 João, como João ele expressa de maneira romântica o caminho e o toque que ele teve com Jesus, os momentos que ele teve com Jesus, né? Que o texto fala o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João expressando ali como ele amava Jesus, ou seja, era o objeto, quando eu coloco objeto entre aspas, né? Mas era o objeto da sua paixão. E uma frase que eu falei, ela era o seguinte: apaixonados inspiram paixão, apaixonados ostentam o objeto que admiram, possibilitando-nos a amarmos também. Então, aquilo que você ama, você fala, né? E muitas vezes o que você fala, a outra pessoa também acaba desejando conhecer aquilo que você conhece. Então, no livro de Isaías, capítulo 26, nós falamos sobre cantando a glória do amado, ou poetizando a glória do amado. Por quê? Porque o capítulo 26 fala de uma geração que era uma nova geração após toda aquela geração que passou por perseguição ali sobre o Império Babilônico. Essa nova geração, ela está vendo coisas novas e ela está cantando coisas novas. Então Isaías 26 é uma canção deles vivendo coisas novas e ansiando por coisas maravilhosas que haveriam de ocorrer. Então, capítulo 26, versículo 1 de Isaías, fala: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Então, nós observamos que essa geração, ela está cantando, poetizando coisas novas, e ela tem uma bandeira, né, que faz com que ela cante, ou seja, ela tem um lema, e esse lema é o quê? Que ela guarda a fidelidade. Capítulo 26, versículo 1 vai falar sobre isso. E nós observamos também o que o cântico representava no Antigo Testamento. Cantavam aqueles que tinham história, aqueles que sabiam de histórias que ocorreram no passado, aqueles que viviam novas histórias e aqueles que desejavam viver coisas novas. E aí, no capítulo de Salmos 119, nós vimos o salmista falar: os teus decretos, e decretos aí são ordenanças, estilo de vida, os seus mandamentos são o motivo das minhas canções. Eu canto porque existem aí formas e decretos que o Senhor me ordena para caminhar. Hoje nós iremos observar o versículo 3 e 4, aí na página 6, que você vai ver aí o tópico fiéis até o fim. Então, o versículo 3 e 4, ele fala assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente,
porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4. Então, note nesse versículo o que ele está dizendo. Tu, Senhor, conserva, ou seja, tu, Senhor, guarda o que? Em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme. Ou seja, há aqui uma pessoa ou há uma geração aonde o próprio texto está falando. Essa pessoa será conservada por Deus. Em paz naquele tempo, lembra que não existia a ONU, né? Se bem que a ONU também não faz muita diferença hoje, mas existia a ONU, ou seja, um país não poderia atacar. Hoje um país não pode atacar outro país, a não ser que tenha vários motivos para isso. A não ser que os Estados Unidos queiram, né? Nem a ONU impede, mas tudo bem. Ou seja, não, hoje não existe isso, mas naquela época qualquer um atacava um ou outro sem nenhum problema. E o texto diz o quê? Que Deus vai conservar em paz aquele que tem um propósito firme. Qual é o propósito firme? O próprio texto já falou em versículos anteriores aonde nós trabalhamos. O propósito firme aí é uma geração que guardava a fidelidade com Deus. Então eles eram fiéis a Deus e essa fidelidade era o lema deles e a bandeira. Então, aquele cujo propósito é firme. Na pregação passada eu falei sobre o exemplo do pastor Piper, né? John Piper, que ele caminhou com sua igreja tanto tempo que eles foram criando um lema no qual a igreja dele está caminhando. Esse lema e essa bandeira é a frase que ele sempre repete, que nós observamos na pregação passada. Ele fala assim: nós existimos para propagar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria dos povos. Esse era o lema dele, é o lema da sua igreja. Então, ele caminhou tanto tempo com aqueles irmãos que eles foram construindo um entendimento para com Deus, e isso se tornou a bandeira deles, no qual eles pregam, eles vivem, eles caminham, eles organizam a sua vida. Isso é a igreja do Piper. E o texto fala que essa geração também tinha sua bandeira e cantava ela. Qual era? Era a bandeira da fidelidade para com o Senhor. Eles eram fiéis ao Senhor segundo os mandamentos do Senhor, segundo tudo aquilo que o Senhor ordenava que eles fossem. Então, quando nós observamos isso, nós precisamos pensar o seguinte: todo indivíduo, você como pessoa, precisa ter no dia a dia uma caminhada, mas um alvo, um objetivo. Você como ser humano, não existe viver só para viver, não existe você viver só para sobreviver. Você precisa ter um objetivo. Nesse objetivo, obviamente você encontrará alguém ou pessoas que você abraçará para ir junto a esse objetivo. Por isso nós casamos, irmãos. Quando você casa com alguém, você não diz assim: ei, fique comigo, para onde nós vamos? Não, para lugar nenhum, vamos ficar só junto. Não existe isso. Há um objetivo, vamos nos casar, vamos construir uma família, vamos morar em tal lugar, vamos construir uma vida. Há um objetivo. Então, quando nós temos um objetivo, e isso é extremamente importante, nós passamos a ter alguém, e nesse alguém nós passamos a caminhar, a ter um lema no qual nós seguimos, falamos e somos fiéis. Ou seja, vamos nos casar, vamos construir uma vida, vamos caminhar nesse objetivo. Nessa caminhada eu prometo estar ao seu lado, ser fiel com você, ser carinhoso, respeitar você, cuidar de você. É um lema que você vai caminhando e perseguindo até você chegar a esse alvo e esse objetivo. Todo indivíduo precisa disso e caminha dessa forma. Esse é um princípio ótimo, é um princípio firme que nós precisamos entender. Então, quando o texto diz no versículo 3 e 4, ou no versículo 3, cujo propósito é firme, Deus conserva em perfeita paz aquele que tem esse propósito, essa palavra firme é uma palavra de sustentação. Por exemplo, é como se
o texto estivesse falando assim, há um propósito que é firme, que é a fidelidade de vocês, que é a bandeira de vocês, o lema de vocês. Esse propósito firme é uma estrutura firme. E aí o texto diz que aquele cujo propósito firme é como se fosse uma pessoa e ela se... Qual que é a palavra? Escorar? É isso, né? Quando você se escora. Isso. A ideia do texto é aquele que se escora nessa estrutura firme. Você é assim também? Quando você está num lugar esperando alguma coisa e aí está demorando, você não tem lugar para você sentar, mas você encontra algum lugar para você colocar o pé, você se escorar. Você é assim também? Por que a gente faz isso? Porque a gente está ali, começa a ficar cansado, aí você tem que encontrar algum lugar que você vai se escorar. Você vai pôr seu pé. Parece que, tipo assim, não resolve muita coisa, mas parece que sua mente fala, não, aqui eu consigo me manter, me escorei nesse lugar. Isso falando de maneira literal e prática. Agora, o texto diz que eles se escoravam nesse propósito firme, que era a fidelidade para com o Senhor. Ou seja, eles se escoravam na fidelidade em andar com Deus. Era o lema deles, era a bandeira deles. Tudo que eles faziam estava baseado nesse escorar, nessa estrutura. Então, por isso que nós, como indivíduos, ou como uma estrutura coletiva, precisamos ter esse lema nas nossas vidas. Por quê? Porque onde nós estamos nos escorando hoje? Onde você está se escorando? Você pode ser um homem que não tem propósito nenhum e se escora na sua mulher. Você pode ser uma mulher que não tem propósito nenhum e se escora no marido. Você pode ser um ser humano que não tem propósito nenhum e se escora em alguém. E você não está indo para lugar nenhum. Mas o texto diz que eles eram fiéis. E eles estavam se escorando, eles estavam se mantendo num propósito firme, que era o lema deles, que era a fidelidade. Então, nós como igreja precisamos criar juntos um lema no qual nós como coletivamente nos escoramos, que é o quê? Caminhar segundo aquilo que Deus deseja. Amém. Entenderam aí, gente? Então, como igreja local, eu fiquei pensando em alguns pontos que nos fazem entender mais nossa caminhada e para onde nós estamos indo. Então, 3 pontos que eu fiquei pensando que podem estar sendo vistos, observados e ao mesmo tempo nós possamos criar mais ou nos aprofundar mais segundo o lema que nós precisamos levantar para saber quem somos e para onde estamos indo. Então, primeiro, carecemos saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos saber, há uma carência em nós. Todos os dias nós precisamos saber, como indivíduos e como igreja, saber quem somos em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Segundo, nós necessitamos declarar o porquê e para o que Ele nos chamou. E nisso nós precisamos enfatizar o que cremos. Nós precisamos saber quem somos e o que cremos, o que nós desejamos. E em terceiro lugar, precisamos nos unir para juntos prosseguirmos onde desejamos chegar, ou seja, para onde nós estamos indo. Esses 3 pontos, eles servem tanto para a nossa vida pessoal como para a nossa comunidade. Quem é você? No que você crê? Para onde você está indo? Quem somos nós como igreja? O que nós cremos e para onde nós estamos indo? Esse deve ser o lema da nossa vida, da estrutura, do fundamento da nossa vida, porque isso nos fará caminhar cada vez mais. Estamos aqui, gente? Está ficando claro? Amém. Então eu pensei nesses 3 pontos, obviamente você também refletirá sobre isso. Então, primeiro ponto, quem nós somos? Então, nós podemos pensar, somos homens escolhidos por Deus, sem ter havido nada em nós que pudesse fazer-nos merecedores de tão grande amor. Concorda comigo? Nós não merecíamos
o amor dele. Nós não merecíamos a sua misericórdia, mas ele nos chamou pelo seu tão grande amor e pela sua misericórdia. Nós não éramos merecedores, você não era. O nosso merecimento era o inferno, mas ele nos chamou, ele nos amou, ele declarou o seu amor por nós e entregou sua vida por nós. E ao sabermos disso, ao entendermos isso, por isso não podemos aceitar, ao saber isso, sermos amados por ele e não o retribuirmos de forma tão intensa e apaixonante. Percebe isso? Você não tem direito de amá-lo menos, ou amá-lo da forma que você quer, ou amá-lo mais ou menos. Nós não temos esse direito. Quando nós descobrimos o seu tão grande amor por nós, nós o retribuímos de maneira intensa e apaixonante. Por quê? Porque há uma retribuição em nós. Você não pode crer, ou nós não podemos crer como igreja, que possa existir um cristão hoje em dia que não o ame intensamente. Você não pode aceitar isso, eu não posso aceitar isso. Nós não podemos aceitar viver uma vida onde amamos Deus mais ou menos, aonde vivemos para Deus mais ou menos. E aonde isso vai implicar? Isso vai implicar da maneira que nós cultuamos a Deus, da maneira que nós movemos como igreja, da maneira como nós nos estruturamos como igreja. Se nós amamos a Deus tão apaixonadamente, tudo que nós fazemos de maneira intensa. Nós varremos de maneira intensa, nós limpamos de maneira intensa, nós cultuamos de maneira intensa. Tudo que nós nos organizamos como igreja, fazemos de maneira intensa e apaixonada por Deus. Nós não diminuímos isso, não aceitamos isso. Tudo que você faz, tem que fazer de maneira que você retribua o amor que Ele deu para você. Então, cremos e sempre enfatizaremos, não haverá nosso sentimento limitado para amá-lo. Você precisa acordar todos os dias de manhã e dizer: não quero limites para amá-lo, não quero limites para viver intensamente para o Senhor. Quem somos? Somos escolhidos, não merecedores desse grande amor. E ao sabermos disso, nós o retribuímos da maneira em que ele merece, como Jesus merece ser amado. Pense nisso, como Jesus deve ser adorado, como Jesus merece ser honrado naquilo que você faz, de maneira limitada ou de maneira intensa. Isso é o que nós pensamos sobre quem somos. Segundo ponto que nós precisamos observar sobre a questão de o que cremos é se estamos cientes deste amor salvador, passamos a estar conscientes da retribuição desse amor através das obras e das atitudes. Porém, nos esforçamos não apenas para sermos bons servos ou bons alunos, desejamos intensamente amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Percebe que a vida cristã está além de apenas você obedecer regras. A vida cristã está além de apenas você viver aquilo que é necessário ou aquilo que é esperado de você. Lembra da pregação passada que eu falei sobre Lucas e servos inúteis? Lembra que eu falei sobre essa questão de 40 milhões de soldados foram para a guerra, 3.500 foram aqueles que receberam uma medalha de honra, porque eles fizeram além do que era esperado. O que é fazer além do que é esperado? É você entrar e entender o coração do seu mestre. Não é só apenas ouvir o que ele ensina, mas é sentir o que está no coração do seu mestre, sobre tudo o que você faz no dia a dia. Então, o próprio texto diz de João, capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O próprio Jesus diz isso, né? Viremos a ele e faremos nele morada. Ou seja, o que cremos está relacionado sobre o que está no coração de Deus. Percebe que no dia a dia você pode
viver de uma maneira aonde você é justo, você pratica a justiça, você cumpre suas obrigações, você repreende a quem deve ser repreendido, você critica a quem deve ser criticado, você vive de maneira aonde a justiça está sendo vista ou vivida por você. Mas percebe que talvez nesse dia a dia, aonde você está cumprindo a lei, pode ser que em momentos em que você acha que a justiça deve ser manifestada em alguma ação errada, talvez na mente e no desejo de Deus, você deveria agir com misericórdia. E se você não sentir o coração de Deus, você não vai saber isso. Às vezes, o seu filho, ou o seu marido, ou alguma ação na sua casa, mesmo precisando de uma repreensão, na verdade, necessitaria de um abraço, ou de uma misericórdia, ou de amor. Percebe? Caminhe nos evangelhos e você vai perceber que Jesus, para cada situação, ele manifestava os mandamentos de Deus, ou o coração de Deus, de maneira que eram inesperados. Não sei se você leu, se você lembra, quando você leu o Evangelho de Jesus pela primeira vez. Você lembra disso? Nós vemos aquelas pessoas agindo com Jesus de uma maneira e a nossa mente imaginava que Jesus agiria dessa maneira e Jesus age totalmente diferente. Você lembra disso? A primeira vez que nós lemos o Evangelho é assim. Você lê e fala assim, não, Jesus vai fazer assim. E aí Jesus mostra diferente. O que era isso? Jesus estava conectado com o coração de Deus. Ele estava agindo segundo o coração de Deus. Então, dessa forma nós temos que caminhar para o que cremos. E para onde nós estamos indo? Para onde você está indo? Se o amarmos, aguardamos a sua volta com esperança e expectativa. Você espera Jesus diariamente com expectativas realmente de querer encontrá-lo, de querer estar com ele? Existe isso no seu coração? Ou você está amando mais essas coisas terrenas, ao ponto em que nós agimos como que está tudo bem aqui, Jesus, o Senhor não precisa voltar, está tudo bem aqui. Amamos mais a vida do que o Senhor, amamos mais essas coisas que o Senhor está nos dando do que o Senhor. O nosso coração precisa amar o que temos, mas o nosso coração precisa ter mais amor e mais expectativa pela sua volta, pelo desejo de encontrá-lo, expectativa e esperança. Se o amarmos, aguardamos o seu retorno, preparando o nosso coração e obras para recebê-lo. O seu coração está pronto para receber o seu amado, verdadeiramente. O seu coração está pronto. Quando você estiver nesse momento diante do trono, você poderá abrir o seu coração e falar assim, meu amado, venha, olhe o meu coração. Você verá que o Senhor é dono dele. O Senhor está em todos os momentos, em tudo que compõe o meu coração, o Senhor está presente. Você pode dizer isso hoje, você pode declarar, ou o seu coração tem coisas obscuras, escondidas, ainda há ervas daninhas no seu coração que aprisionam você a práticas, a pecados, a sujeira, ainda há amantes no seu coração. Todo dia você precisa bater nele e falar, Jesus, pode vir, o Senhor é Senhor do meu coração hoje e será eternamente. Paulo diz sobre naquele dia estarmos convictos, de que estaremos diante dele e ele nos conhece, ele conhece os seus. Isso é estar diante dele sem nenhum tipo de pensamento de culpa. O texto diz que nós estaremos em pé diante do trono. O que significa? Não haverá medo de estar diante dele. Não haverá medo. Enquanto ele estiver vindo e as nações vão estar aterrorizadas pela vinda dele, nós não estaremos aterrorizados, porque nós não estaremos em dívida com ele. Você não estará em dívida com ele. Por isso estaremos de pé. Enquanto o mundo chora, nós nos alegraremos. Enquanto o mundo vai ficar aterrorizado com a vinda dele, nós ficaremos felizes. Essa é a diferença. Então você precisa pensar hoje, porque o texto diz que a vinda dele
é uma vinda de terror. A vinda dele é uma vinda onde as pessoas irão temer, porque é a luz chegando ao mundo que vive em trevas. Mas nós o veremos e nos alegraremos. Porque você vai se alegrar com um exército que vem, um exército todo-poderoso que vem para destruir as obras dos homens, porque você não deve. O seu coração está todos os dias sendo limpo pela sua palavra e você não guarda coisas escuras. Então, assim como o céu está todo preparado neste momento para receber-nos, eu já falei isso, se você bater as botas agora, tomara que você não faça isso, não diz, se você bater as botas agora, você não vai chegar numa fila no céu e vai te dar uma senha e falar assim, espera aí que a sua casa não está pronta, ou o lugar que você vai não está pronto. Fica aí na senha, né? Mas como assim, José? Morreu muita gente, não tinha lugar aqui, então tem que esperar. Não acontece isso. Você morrer agora, o céu está perfeito para recebê-lo. Ele está lá perfeito. O seu lugar está perfeito para você recebê-lo. E aí, ao pensarmos nisso, nós temos que pensar, e se ele decide voltar agora? Será que aquilo que ele nos entregou para prepararmos para recebê-lo, está pronto para recebê-lo? O seu coração está pronto para recebê-lo? A sua casa está pronta para recebê-lo? As suas obras, o que ele te deu, os seus filhos, o seu marido, a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa, elas estão prontas para recebê-lo? Ou não? Ainda há muito mato. Então, isso é algo que nós precisamos pensar. Então, nós temos que imaginar sermos uma igreja segundo o seu coração, sermos pais, mães, filhos, patrões, trabalhadores, motoristas, empresários, funcionários, professores, pastores, empreendedores, artistas, músicos, formadores de opinião. Tudo que nos é entregue, nós fazemos para que ele seja recebido como ele merece. Ou seja, ele deve ser recebido como ele é digno em tudo que é dado para você. Então, nós estamos caminhando para que ele seja honrado em todas as coisas. Então, em tudo que é dado nas suas mãos, faça de maneira perfeita, aonde ele será honrado. Amém? Um outro ponto sobre responsabilidade pessoal e entendimento coletivo, na página 7. Observe aí o texto de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Eu já li uma vez na igreja para vocês, vou ler novamente para que vocês possam entender. Então, responsabilidade pessoal e entendimento coletivo. 1 Pedro fala assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, observe o texto. O que ele está dizendo? Pedro, ele coloca várias condutas carnais e pecados que muitas vezes nós praticamos, muitas vezes nós aceitamos. E aí você vai ver aí várias condutas aí que Pedro está colocando. Por exemplo, olha o que ele fala aí. Ele fala expressões como posicionamentos carnais, como maldades. O que Pedro está falando com maldades aí? A palavra maldade aí, ela é sinônimo de iniquidade. E iniquidade, se você pegar lá as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5 ao 7, aqueles que estavam praticando obras para Jesus, curamos, fizemos isso e tal, aí Jesus olha para ele e fala assim, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, vocês que praticam iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é uma cultura ou um estilo de vida contrário à lei de Deus. É você viver uma vida onde tudo que você faz se torna uma cultura, uma prática. E nessa prática é contrário à lei de Deus. Isso é iniquidade. Ou seja,
muitas pessoas nos últimos dias vão dizer que amam Jesus, pregam Jesus, que amam a Deus, mas as suas práticas são maldosas, são uma cultura onde você pratica todos os dias contrário à lei de Deus. Irmãos, o pecado que você faz todo dia escondido se torna uma prática, um hábito e uma cultura. Você faz tanto que você não tem mais consciência, porque você não põe na luz, e aí você vive nas trevas e se torna um hábito. Isso é uma iniquidade. Nos últimos dias o Senhor fala assim: não, você me amava na mente, mas as suas ações eram iníquas, maldosas. Você não praticava justiça, você praticava a iniquidade. Você era maldoso. É isso que o texto está falando. E Pedro fala isso: cuidado com a maldade, cuidado com o dolo. Olha o que ele fala: dolo, questão de fraude. Sabe o que é dolo e fraude? Quando a Bíblia fala sobre essa questão, quando Pedro fala, o dolo e a fraude são pessoas que são fraudulentas, pessoas que enganam as outras. Elas estão toda hora e todo momento enganando uma outra pessoa, em qualquer ação, em qualquer atitude, em qualquer tipo de negócio. Então, quando você fala isso, e Pedro não está falando para o ímpio, Pedro está falando para o cristão, para uma pessoa que está dentro da igreja. Então, quando você pega as escrituras, você precisa analisar da seguinte forma: você pega ali as bem-aventuranças sendo faladas, e você pega ali a lei de Moisés. A bem-aventurança, ela é uma explicação da lei de Moisés, mas a bem-aventurança, ela é um texto que precisa ser vivido entre família. E muitas vezes a lei de Moisés é um texto que precisa ser vivido em sociedade. E se nós não soubermos diferenciar isso, nós iremos viver um estilo de vida onde nós queremos viver a bem-aventurança e as responsabilidades que estão numa família dentro de uma sociedade. Vou tentar te explicar de uma maneira mais clara. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu trabalhava muito com moradores de rua, e aí tinha um cara lá que ele foi dado a ele, designado a ele várias responsabilidades. Ó, a gente vai te dar uma casa para você morar, você vai trabalhar nessa área aqui e você vai fazer determinadas coisas. Se você não fizer isso, fizer outras coisas, você vai ser expulso. Você entendeu? Não entendi. Então você precisa agir dessa maneira, senão você vai acabar sendo expulso. Ele agia totalmente o contrário de tudo aquilo que a gente fazia. E várias vezes a gente sentava, conversava com ele, várias vezes, até que chegou ao limite dele praticar coisas que estavam prejudicando ele, outras pessoas e até a missão que a gente estava fazendo. Aí chegamos ao consenso de expulsá-lo por todas as práticas que ele estava fazendo. Quando eu me sentei para falar com ele: ó, infelizmente não dá mais para você ficar aqui, eu vou ter que te expulsar. Quando eu falei isso, ele começou a citar para mim, na Bíblia, todas as vezes que as pessoas foram perdoadas e receberam misericórdia. Ele: não, mas Jesus perdoou a prostituta, a adúltera. E ele foi citando, e o texto lá, tem um outro texto que fala que você tem que me perdoar, qual que era mesmo? 70 vezes 7, e foi citando várias coisas. E aí, o que eu vi? Que os irmãos fraudulentos são aqueles que, quando eles estão debaixo de uma responsabilidade social, eles, para não cumprir essa responsabilidade social, eles vão para debaixo da misericórdia da família. Eles se escondem nisso. Ou seja, quando eu preciso pagar alguém ou pagar algum negócio que eu faço com o irmão, ao invés de pagar, eu vou para debaixo das bem-aventuranças e falo assim: mas ela fala que vamos perdoar uns aos outros, porque ele não quer cumprir responsabilidade social. Lá em Tu tinha um trailer, lá em Tu tem um monte de trailer, vai lá que você vai ver, os melhores lanches do mundo. Para de comer essas porcarias que vai lá, entendeu? Vai lá comer o lanche de Tu que você vai ver. Tinha um trailer que a gente ia
que o irmão lá ele não era irmão, ele era ímpio, o cara do trailer. A gente ia lá, conversava com ele. Ele era o cara que fala assim, esse cara nunca vai se converter, né? É um cara gente boa, mas é um cara que você olha e fala assim, ele não vai querer nunca Jesus, né? Um belo dia a gente vai no trailer, o cara não se converteu. Converteu mesmo, ele falava de Jesus. Eu falei, nossa, eu e meu amigo ficamos até espantados. O cara converteu, velho. Como é que pode, né, cara? Tipo, converteu mesmo. E ele foi para uma igreja. Irmãos, tinha gente da igreja lá, dia e noite naquele trailer, comendo. Parecia que a igreja virou um culto, de tanto crente que tinha lá. Do nada, os crentes sumiram de lá. Aí a gente falou, os crentes sumiram, vamos voltar lá. Quando a gente voltou lá, pediu um lanche, esse irmão veio conversar com nós. E falou assim, ô Ronaldo, vocês estão na igreja faz tempo, né? Faz tempo que a gente está. Me explica uma coisa, porque eu não entendi. Mas me explica. Eu fui para a igreja, eu me converti mesmo, encontrei os irmãos. Falei para os irmãos que eu tinha um trailer. A igreja inteira veio aqui e comia. Ninguém pagava, eu mandava anotar. Eu fui anotando. Mas ninguém pagava. Aí chegou uma hora que eu fui cobrar os irmãos. Fui lá falar com o pastor. Os irmãos agora não me pagam, não vêm aqui, não falam mais comigo. Fui falar para o pastor falou para eu perdoar eles, porque são irmãos. Tá certo isso, Ronaldo? Tá certo, tá certíssimo. Tá certíssimo. Tá totalmente errado, esses irmãos são todos safados, sem vergonha. O pastor é pior ainda, velho. O que são essas pessoas? São os fraudulentos, irmãos. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Existem leis sociais de responsabilidade social, no qual todos nós temos responsabilidades, no qual você precisa ser luz, pagar suas contas, honrar os seus compromissos, chegar no horário, na hora que o seu trabalho pede para você. Existem essas responsabilidades. E existem as leis de responsabilidades familiares, que são as bem-aventuranças, aonde nós, na maioria das vezes, agimos com misericórdia. Por exemplo, você tem filhos, não tem? Imagine se o seu filho, um dia você tem aí um Mac, entendeu? Todo mundo tem. Não é todo mundo tem Mac aqui na igreja. Só você, tá? Não, o pai também tem. O X também tem, entendeu? Não vem não. Imagine você tem o seu computador, o Mac, que você está trabalhando na sua casa. Um dia o seu filho vem, já viu aquela propaganda? Que o filho manda mensagem para a mãe e fala, mãe, estou lavando a louça. Quando a mãe chega lá, ele está lavando o computador. Já viu essa propaganda? Tá, e tira lá o computador assim. Entendeu? Imagina se seu filho faz isso com o computador seu. O que você vai fazer? Você vai chegar em casa e falar assim, você destruiu o meu computador? Agora eu vou pegar você, vou bater numa foto, vou te processar, vou contratar advogados até você pagar o meu computador. Você faz isso com seu filho? Nossa, você fala assim, misericórdia, né? Ficou no silêncio, parece, eu vou fazer isso, entendeu? Não, você vai repreender o seu filho, você vai ensinar ele que ele não pode fazer isso, mas você não vai matar o seu filho. Você não vai agir com o seu filho como se ele fosse um ímpio, ou como se ele fosse alguém fora da família, não é? Você vai agir com misericórdia, porque você está dentro de um ambiente familiar. Agora, imagine outra situação, você está numa festa ou num trabalho, você está com o seu computador, aí vem um infeliz, um burro retardado, com um copo de refrigerante, ou seja o que for, fala, deixa eu mexer no seu computador, aí você, mais burro ainda, deixa, aí o cara senta e... Você vai agir com misericórdia com esse cara? Você vai falar assim, não, tudo bem, você é da minha família, as bem-aventuranças falam que eu tenho que te perdoar, joga mais, joga, deixa eu te ajudar. Você não vai agir assim, você vai agir com justiça. Você vai falar assim, você vai pagar, porque você destruiu um material meu. E aí imagine se esse cara fala assim, não, mas você não é crente? Sou. Não, então vamos ler as bem-aventuranças para você? Não, vamos ler a lei de Moisés. Se você roubou, você paga mais. Se você fez isso, você é responsável. Percebe? Percebe como a gente precisa entender isso? Como o fraudulento não entende isso e ele se esconde atrás da misericórdia para se safar das suas responsabilidades. Esse é o fraudulento que Pedro está falando. Esse que Paulo está falando. Cuidado, não faça isso. Saiba onde a lei de Deus
ela é colocada. Então, nós precisamos ler as bem-aventuranças e saber onde nós praticamos. Nós precisamos ler a lei de Moisés e saber onde nós praticamos. A lei de Moisés, sim, a lei de Moisés precisa ser lida todos os dias. E ela tem um espírito ensinável. É simples. Se você não gosta daquela pessoa ali, mas você encontrou o boi dele lá no pasto, pega o boi e leva para ele. Mas isso era no passado. Passado não! Respeite as coisas dos seus irmãos. Quantas coisas a gente pega das pessoas e muitas vezes a gente joga, não devolve. A gente não valoriza as coisas das pessoas. Gente, isso aí está enraizado. Quanta coisa a gente pega do governo, ou às vezes coisas que nós vemos que é do próprio governo e nós não valorizamos, quebramos as coisas, não respeitamos as coisas. O espírito da lei de Moisés veio de Deus em questão do que a lei representa, e ela pode ser vivida de uma maneira que nós possamos viver hoje em dia. Então, quando fala de dolo, fraude, é isso que está falando, né? Outra questão é hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Ela é a atuação de um artista. Ou seja, você vive de um jeito na frente das pessoas porque você está naquele contexto, mas no fundo você é outra pessoa. E você só se revela quando você está sozinho. Tem um filme que fala isso, né? Qual que era aquele filme? Que você só se revela quando você está sozinho? Não lembro. Você lembra? Que é um cara casado, e aí ele está lá no computador vendo coisa errada. Aí vem a frase lá, você só se revela quando você está sozinho. Você lembra desse filme, gente? Que tem lá o livro, 40 provas de amor, lá como que é? Ô, gente, vocês não têm cultura, não? Tem aquele livrinho lá de casal lá. Hã? Esse aí? Que o casamento do cara está destruído. Aí, fala, você não tem... o cara fala assim, vou te dar uma esperança. Você tem que fazer 40 dias, amar sua esposa, que não sei o quê. É isso aí. Isso. Aí, a hora que ele está lá, sozinho, no computador, vendo coisa errada lá, o pastor, acho que vem, a frase do pastor acho que vem na cabeça dele. Quando você está sozinho, você realmente revela quem você é. Então, a sua vida cristã de reflexão não tem que ser 90% na frente das pessoas, irmãos. Seja radical com você mesmo quando você está sozinho. Sozinho no trânsito, sozinho na frente do computador, sozinho com seus pensamentos. Lembre-se, é nessa hora que você precisa ser radical. Nessa hora. Então, hipocrisia, inveja e maledicências. O que é maledicência? Às vezes a gente fica pensando que é só fofoca. Não, maledicência é você falar algo que não é a verdade contada por Deus. É você falar de alguém ou de alguma situação ou alguma notícia que o próprio Deus fala assim, é mentira. Isso é mentira, não é verdade. Isso é maledicência. É você dar notícias mentirosas de qualquer situação, de qualquer pessoa. Coisa que Deus não falou. Isso é maledicência. Então, todos esses pecados que Pedro está falando, mas olha o que ele fala no versículo 1, na primeira fase. Eu estou acabando, gente. Na primeira palavra, olha como ele usa lá. Despojando-vos. O que ele quer dizer com despojar? Despojar, ele está falando o seguinte, é alguém que está caminhando, seguindo um caminho, e nesse caminho coisas são lançadas nele. E aí ele está falando assim, despojando tire isso do caminho, para que isso não impeça você de prosseguir. Percebe? Todos esses pecados, se praticados ou se vividos de maneira todo dia, sem que a gente confesse, elas serão entulhos jogados no seu caminho, para você não prosseguir, para você não chegar no seu objetivo. Então, como nós trabalhamos? Responsabilidade pessoal, entendimento coletivo, para onde você está indo, o que você crê, quem é você, tudo isso está te levando para um lugar. E a questão é, se você pratica essas coisas, serão como lixos e entulhos jogados no seu caminho.
elas deixarão você, elas tentarão te impedir de chegar a um local. Não permita que isso ocorra. Caminhe para que você chegue até lá. Vamos terminar só com o texto de Mateus 24? Fiéis coletivamente até o fim. Terminando com o texto de Mateus 24, versículo 12. Olha o que fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, quando nós observamos esse texto, o que nós entendemos? Se você pegar ali, desde o princípio ali, onde Jesus está falando, ao mesmo tempo que Jesus está falando para alguém, como indivíduo, Jesus está falando para uma coletividade, que são os seus discípulos. Jesus está falando para eles. E Jesus está falando sobre os últimos dias, aquilo que nos aguarda. Então, algo que nós precisamos entender é sobre essa responsabilidade pessoal, responsabilidade coletiva. Pense, você não se tornou o que você é vivendo com animais, não é? Você viveu com um cachorro, um lobo, e se tornou a pessoa que você é? Não. Um homem que vive com homens se torna mais homem. Uma mulher que vive com mulheres se torna mais uma mulher, não é? Quando nós vivemos em sociedade, vivemos com pessoas, nós nos tornamos mais e mais seres humanos e às vezes piores ou às vezes melhores. Então, com pessoas, nós entendemos nossa responsabilidade. Com pessoas nós entendemos aquilo que nós estamos, aquilo que é de melhor e para onde nós estamos indo. Então, quando o texto está sendo direcionado aos discípulos, Jesus não está avisando apenas uma pessoa, um indivíduo, mas Jesus está direcionando isso para uma coletividade, que são ali os discípulos e possivelmente uma geração, uma futura geração que nos últimos dias viverá períodos extremos. E aí você observa nesse versículo 12 o que ele fala: e por se multiplicar a iniquidade. Lembra que a gente falou sobre iniquidade? É um estilo de cultura e de vida contrário à lei de Deus. Então, por multiplicar esse estilo de vida, o amor se esfriará de quase todos. Por multiplicar isso. E o que faz essa iniquidade se multiplicar? O que faz esse estilo de vida se multiplicar? Esse estilo de vida, ele ganha força quando pessoas passam a não querer viver mais umas com as outras, mas sozinhas. Porque elas perdem uma força cultural. A cultura só é forte quando pessoas estão juntas, vivendo de uma maneira em que isso respeita umas às outras e respeita uma cultura que Deus estabeleceu. Por exemplo, pega hoje no Japão. Gente, no Japão, as pessoas estão vivendo de uma maneira onde eles não querem mais se relacionar com outras pessoas. E a última que saiu no Japão é que um cara, ele se casou com eu acho que é um holograma, né? Tipo um personagem. É uma personagem, uma mulher, né? Que tem aqueles caracteres de desenho japonês, né? Que faz show, que faz tudo. E ele casou com ela. Ele colocou ela num vidrinho, que é um holograma, fez o casamento, chamou a família dele, os convidados, e casou com ela. E o pai e a mãe não quis ir, mas ele fez. E ele vive com ela dentro de casa. Ela é programada. Quando ele chega e abre a porta, ela dá: oi, meu bem, você chegou. Ela está dentro de um vidrinho. E ele fica com ela. Ele faz a janta, ela come lá no holograma e dá boa noite e dorme com ela. Coloca ela na cama assim e dorme. E ele fala que ele é o cara mais feliz do mundo. Os japoneses, a maioria, estão vivendo dessa maneira. Eles não querem mais se relacionar com pessoas. Eles não querem, eles querem viver com esses produtos já criados para satisfazer os seus desejos. E aí você fala assim: nossa, os japoneses tudo maluco. Pega o brasileiro.
O brasileiro, se, dependendo de quem ele for, se ele vê alguém se machucando e ele vê um animal se machucando, ele vai ter mais sentimento pelo animal do que pela pessoa. Muitos brasileiros hoje estão querendo ter um cachorro do que filho. Casais querem mais animais do que pessoas. Querem ter mais um animal dentro de casa do que relacionamento com seus vizinhos. Ou seja, é uma cultura que está desvalorizando totalmente uma coletividade. Então, quando você pega o texto está falando, essa iniquidade vai crescer de tal forma que o amor de pessoas vai se esfriar, de tal forma que elas não mais terão essa paixão e esse amor intenso por Jesus. É só você pegar a sua característica, a sua natureza. A sua natureza evita conflito. A sua natureza evita se aproximar do seu irmão e você se estreitar com ele. Todas as vezes que você se aproxima do seu irmão e começa a ver desavenças, a sua reação é: deixa pra lá, não quero resolver isso não. Não quero mexer com isso aí não. E aí quando você faz isso, você se distancia e você fica sozinho. A maioria das pessoas são assim. E quanto mais você faz isso, mais sozinho você fica e mais vulnerável você fica. Como eu falei, uma brasa que queima não sobrevive sozinha. Ela precisa de outras brasas. Para que nós sejamos mais e mais intensos e apaixonados por Jesus. Não há como fazer isso sozinho. Não há como você ser um homem melhor andando com a sua mãe. Não há como você ser uma mulher melhor andando só com seus filhos. Não há como a nossa família ser uma família cristã se nós ficamos sozinhos. Quanto mais andamos com pessoas, mais nos tornamos santos e fiéis a Deus. E ao mesmo tempo que o texto fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, olha o que o texto continua e fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí fala: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das nações. Então, ao mesmo tempo que o texto está falando, olha, haverá uma geração que vai esfriar, mas haverá uma geração que pregará o evangelho. Então, ao mesmo tempo que o texto fala, haverá uma geração que vai esfriar gradativamente, mas haverá uma geração que vai queimar de uma forma intensa. E queimar aí de uma forma intensa, você observa, que é queimar de uma forma intensa coletivamente. Juntos eles pregarão o evangelho. Amém? Senhor Jesus, ajuda-nos a entendermos, a Deus, o caminho que devemos percorrer nesses últimos dias. Ajuda-nos a entender responsabilidades. Ajuda-nos a entender o coletivo. Ajuda-nos a entender a necessidade de igreja, a necessidade de estarmos juntos, a necessidade, ó Deus, de sermos fiéis, fiéis até o fim. Ajuda-nos a entendermos e sentirmos o Teu coração. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar segundo aquilo que o Senhor deseja, Jesus, nesses últimos dias, ó Pai. Senhor, pedimos, o Senhor esteja conosco, ó Deus. O Senhor caminhe conosco, ó Pai. Pedimos que o Senhor deixe mais e mais claro quem somos, o que cremos, para onde estamos indo, Jesus. Tanto na nossa vida particular, como na nossa vida coletiva, como na nossa igreja, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a clarear, ó Deus, clarear essas coisas, ó Pai. A caminhar, ó Deus, a desenvolver essas coisas, ó Pai. Que a nossa fé, Deus, ela chegue nos últimos dias, ó Deus, suportando aquilo que havemos de passar, Deus. Que o nosso amor chegue nos últimos dias, ó Deus, forte, ó Deus, para suportar aquilo que devemos, ó Deus, passar, ó Pai.
Como na quarta-feira nós vimos o exemplo daquela viúva chamada Felicidade, Deus. Como ela suportou, Deus, toda aquela provação, Pai. Vendo seus filhos serem mortos e mesmo assim ela continuou firme, ó Deus, com amor pelo Senhor, por fé pelo Senhor, ó Pai. Dá-nos fé suficiente para vivermos, ó Deus, o que vivemos hoje e o que podemos viver amanhã, Deus. Amando o Senhor intensamente cada vez mais, ó Deus. Cada vez mais, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.